Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo um pouco diferente dos outros vídeos que eu tenho feito aqui. Na verdade, a gente vai começar hoje uma temporada aqui estudando um pouco e meditando no livro de Salmos. Eu sei que o livro de Salmos é um livro que muitas pessoas gostam de meditar nele e nós vamos meditar, vai ser um devocional para você, se você quiser acompanhar esses vídeos todos os dias. Para mim vai ser um prazer compartilhar um pouco com você. Se você não conhece, meu nome é Pablo Fernandes. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, na verdade eu creio que existe um propósito para você estar por aqui. Eu sou pastor aqui na cidade de Imperatriz e o meu propósito é poder compartilhar um pouco os ensinamentos da palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos começar com um salmo muito especial. É um dos salmos que eu mais gosto. Eu gosto de todos os salmos, mas os salmos de capítulo 1, eu sei que muitas pessoas têm uma admiração muito grande aí pelos Salmos 23 e o 91. Mas o Salmo capítulo 1, nós vamos ter muitos aprendizados com ele. E eu já quero começar esse vídeo desde já falando para você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca a oportunidade de se inscrever e se aprofundar um pouco mais nas verdades da palavra de Deus. Também não esqueça de deixar um like nesse vídeo, que quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele é um vídeo importante, que tem conteúdo e vai poder entregar para outras pessoas também, tá certo? Então, eu queria começar com vocês lá nos Salmos capítulo 1, e já no versículo 1, a gente já tem um grande ensinamento. A Bíblia diz em Salmos capítulo 1, no versículo 1, assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Então, nós vamos discorrer esse salmo aqui durante esse vídeo, mas a priori eu quero falar com você sobre o Salmos capítulo 1, no versículo 1. No versículo 1, a palavra de Deus já nos dá uma advertência sobre nós não andarmos no conselho dos ímpios, não nos assentarmos nas mesas dos zombadores, não estar enredado nos conselhos errados. E aí nós precisamos ter a convicção de que nós não podemos estar em qualquer mesa, nós não podemos estar associados com qualquer pessoa. Existe um ditado por aí, ou uma doutrina por aí, de que Deus aceita tudo e aceita todos. Não, Deus não aceita tudo, Ele aceita todos, mas Ele não aceita tudo. E um dos princípios que nós precisamos colocar como base da nossa vida é que nós não podemos estar associados ou sentando na mesa de zombadores, de pessoas que são caluniadoras, de pessoas que profanam o evangelho. E isso não é você ser alguém intolerante, mas é você ser alguém bíblico, porque a palavra de Deus está dizendo que você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Daí você já tira o ensinamento de que nem todo conselho é um conselho divino. Existem conselhos que vão te tirar de dentro do propósito de Deus, e você precisa ter a convicção de que os conselhos que você anda ouvindo por aí são conselhos que são inspirados pela presença de Deus, são conselhos bíblicos que estão te levando para o propósito que Deus tem para você. Já no versículo 2, a palavra de Deus dá outra advertência, diz assim: ao contrário, ou seja, ao invés de você estar assentado na mesa dos zombadores, ao invés de você receber o conselho dos ímpios, a Bíblia vai dizer no versículo 2, ao contrário, ou antes, o seu prazer está, ou a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ao invés de nós estarmos assentados na mesa com os ímpios, ao invés de nós recebermos o conselho dos ímpios, a nossa satisfação deve estar na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Então, quando nós colocamos a nossa vida baseada na palavra de Deus, nos conselhos que a palavra de Deus pode nos dar, a Bíblia está dizendo que nós podemos viver uma vida bem-sucedida. Então, quando nós olhamos para o versículo 2, que diz que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor, que o nosso prazer precisa estar em meditar na palavra de Deus, logo depois, no versículo 3, ele vai dizer a consequência de você ter todos os teus conselhos baseados na palavra de Deus. Diz assim no versículo 3, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, essa pessoa que decidiu viver uma vida no conselho da palavra de Deus, essa pessoa que decidiu viver uma vida
baseada nos ensinamentos daquilo que a palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz que você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Agora, olhando em uma outra ótica, se você está vivendo uma vida segundo o padrão do versículo 1, assentado no conselho dos ímpios, sentando na mesa dos zombadores, no caminho dos pecadores, você não está com a sua vida plantada junto aos ribeiros. E eu quero te dizer que mesmo que você esteja vivendo a vida segundo o versículo 1, você pode mudar a sua vida hoje mesmo e trazer a tua vida para a palavra de Deus e ter a tua vida ali plantada junto aos ribeiros. Então, quando nós entendemos sobre esse estar nos ribeiros, quando nós olhamos uma planta, uma árvore, que ela cresce ali junto, eu moro aqui na cidade de Imperatriz do Maranhão e nós somos banhados aqui pelo rio Tocantins. E ali na beira do rio Tocantins sempre existem algumas árvores, algumas plantas, algumas vegetações que elas nunca murcham. Por quê? Porque elas estão o tempo todo ali nas águas. Então a nossa vida espiritual funciona dessa forma. Quando você tem a sua vida plantada na palavra de Deus, nos conselhos da palavra de Deus, você será como essa árvore que está plantada junto aos ribeiros das águas. E ainda diz assim, no devido tempo dá o seu fruto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Em outras palavras, quando você tem a sua vida na palavra de Deus, na Bíblia, seguindo os princípios da palavra de Deus, todas as coisas que você se coloca para fazer, elas serão bem-sucedidas. Isso é o que diz já no final do versículo 3. Tudo que ele faz, na nova versão internacional diz, tudo que ele faz prospera. Então, o que eu quero dizer para você é que existe um ditado por aí que diz que eles usam e diz assim, é errando que se aprende, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando a sua vida está plantada nos ribeiros, na palavra de Deus, tudo o que você faz prospera. Por que tudo o que você faz prospera? Porque a sua vida não está pautada pela sua necessidade. A sua vida é dirigida pela palavra de Deus. No versículo 4 diz assim, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, nós olhamos no livro de Salmos capítulo 1 que há uma diferença entre aquele que é ímpio e entre aquele que é justo. Então, a Bíblia está dizendo que os ímpios, eles são como a palha que o vento leva. E como é o justo? O justo, ele é como uma árvore plantada na beira de um rio, na beira dos ribeiros. Então tudo que ele faz prospera, a sua vida é bem-sucedida, simplesmente porque ele decidiu viver a sua vida pautada na palavra de Deus. Já no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí eu te pergunto no final desse vídeo, qual é a sua decisão? Você quer viver uma vida como um ímpio ou você quer viver a sua vida como um justo? Porque se você decidir viver a sua vida como um justo, com certeza você vai ter a sua vida bem-sucedida e tudo que você vier a fazer vai ter prosperidade. Vai prosperar, vai viver uma vida abundante, mas se você decidir viver uma vida como um ímpio, aí a Bíblia já está dizendo, será como a palha que o vento dispersa. Eu encerro esse vídeo aqui do Salmos capítulo 1, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha sido tremendamente abençoado com esse Salmos capítulo 1, e no próximo vídeo falaremos sobre os Salmos capítulo 2. Existem salmos aqui na Bíblia, na Bíblia Sagrada, que eles são bem completos, são bem extensos, então não vai dar para a gente destrinchar todos os versículos, mas eu vou fazer o possível para que a gente possa estar resumindo cada salmo e você possa estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado e desde já eu te peço que você possa dar um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal que você vai poder receber mensagens maravilhosas da parte de Deus. Eu espero você no próximo vídeo onde falaremos um pouco sobre os Salmos capítulo 2. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.